Quando falta energia lá no meu apartamento, tudo para de funcionar. Eu fico sem luz, sem internet, sem meu frigobar e não consigo fazer meu home office. E eu sei que, assim como eu, você também sofre com isso aí quando cai a energia da sua casa. Meu nome é Maria Eduarda e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a solução completa para os nossos problemas. A Unipower lançou um novo produto que é a All-in-One. Então ele tem inversor e bateria de lítio em um equipamento compacto, pronto aí para uso, plug and play, funcionando para a gente como um no-break residencial que suporta alta potência e garante para a gente uma autonomia por um longo período. Se você se interessou por esse equipamento, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar ele completo, qual o modelo ideal para você adquirir e ainda vou te mostrar o circuito dele em um diagraminha top. Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Deixa aqui embaixo nos comentários dúvidas, sugestões e não esquece, entra lá no site da Minha Casa Solar que vai estar aparecendo aqui para vocês. E também deixei o link aqui na descrição porque esse é um produto novo que está saindo muito. Então já garante já o seu. Bora lá pro vídeo. Mais sobre essa solução, a Unipower trouxe para o mercado um equipamento que é All-in-One. Então tem tudo que você precisa aqui dentro, que é um inversor off-grid mais uma bateria de lítio. Nesse modelo que eu estou usando, por exemplo, o inversor é de 5 kW com saída ali de 220 volts e uma bateria de 4,8 kW. Então aí é energia suficiente para manter um apartamento durante uma situação de backup. Só que não para por aí. A Unipower também desenvolveu modelos para quem precisa de mais potência ou para quem quer utilizar em uma rede de 127. Outro ponto que é muito legal de destacar para esse tipo de equipamento é que eu posso ou não utilizar energia solar. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, então cada tipo de aplicação. Por que eu usaria sem energia solar e como que eu faço quando eu quiser colocar uma energia solar aqui no meu sistema. Então, o primeiro exemplo de uso, que é o uso sem painéis. Por exemplo, a minha situação, eu estou no meu apartamento e eu não consigo ainda colocar painéis solares lá na minha casa. O que eu posso fazer? Eu utilizo a energia da rede elétrica para carregar a bateria aqui do meu sistema e quando faltar energia, então se eu ficar 2 dias sem energia, eu uso aqui o meu All-in-One para alimentar os meus equipamentos principais. Então ele serve ali como um super no-break. Ah, Maria, mas agora eu quero colocar painéis solares. Ou então eu moro numa casa e quero comprar o sistema e já colocar painéis solares. Não tem problema, você não precisa comprar outro equipamento, porque esse aqui já te dá suporte para entrada de até 6.000 watts de painéis solares. Então você pode começar a gerar energia pelos seus painéis, alimentar a bateria do equipamento e também durante o dia alimentar os equipamentos aí do seu apartamento ou da sua casa, caso você queira implementar os painéis solares. Para ficar tudo ainda mais fácil para você, eu preparei um diagrama, então eu vou ensinar como usar nas duas aplicações, tudo visualmente. Então a primeira aplicação em um apartamento ali que quer só para backup sem utilizar painéis solares e em uma casa que já está pensando em adicionar painéis solares no sistema. Então bora lá comigo. Bom, pessoal, vou utilizar aqui para representar para vocês o meu exemplo. Então eu moro em um apartamento, adquiri o meu All-in-One e eu quero saber quais cargas que eu posso ligar no meu inversor que tem no meu All-in-One e quanto tempo a bateria dele suporta caso a minha rede da concessionária caia. Então eu decidi que eu quero ligar uma geladeira, um ar-condicionado de 760 watts, o roteador Wi-Fi para caso caia a rede eu não fique sem internet, a iluminação do meu quarto, então uma lâmpada de LED de 10 watts e o meu notebook para continuar ali tranquilamente no meu home office. Conforme eu havia falado anteriormente, esse equipamento ele tem uma bateria de 4.800 watts, o que significa ali que eu posso usar 3.840 watts, né, considerando que eu tenho que deixar 20% por questões de vida útil da bateria. Sabendo disso, quando eu divido 3.840 watts pela potência total desses equipamentos juntos, pela potência total de todos esses equipamentos juntos, eu tenho um tempo de autonomia ali de 4 horas. Então, se minha rede cair, eu consigo ligar todos esses equipamentos durante 4 horas, tranquilamente. Agora vamos para uma parte muito legal do vídeo, que é o diagrama de ligação elétrica desse equipamento. A primeira situação que eu vou utilizar como exemplo é a situação sem o uso de painéis solares. Então, no meu apartamento eu não consigo adicionar painéis solares. Então, vou usar ele mais como um backup, um no-break residencial de alta potência. Primeira coisa que eu vou ter que pensar, eu vou ter que ter um quadro de proteção dos circuitos principais, eu já vou mostrar o porquê, mas ali, ó, também tenho que ter a minha front box, tem a minha concessionária, então tem o neutro, o terra e a fase ligando ali para alimentar o meu inversor. No meu quadro de proteção dos circuitos principais, eu também vou ter um circuito separado para cargas que vão ser alimentadas diretamente pela rede. Porque, por exemplo, eu tenho um chuveiro de 5.500 watts.
Esse inversor ele suporta 5.000 watts, eu não posso ligar o meu chuveiro diretamente. E outras cargas que não são de backup, eu vou ligar aqui diretamente pela rede em um circuito isolado no quadro de proteção de circuitos principais. O outro circuito que eu vou ter seria o quadro de distribuição do circuito de backup, aqui utilizando a minha Frontbox CA, em que caso a minha rede caia, esse inversor ali na saída vai ter as cargas de backup. Então, como eu tinha dado de exemplo, a geladeira, o ar-condicionado, a iluminação, o meu notebook e a internet vão estar ligados aqui nesse quadro de circuito de backup. Quando a minha rede cair, eu vou ter um tempo ali de 10 milissegundos para ele ser transferido automaticamente para a minha bateria começar a alimentar as minhas cargas. É um tempo assim, praticamente imperceptível para a gente e também para as cargas que eu estou alimentando, dependendo assim da criticidade, né, das minhas cargas. Mas as cargas domésticas que a gente tem ali na nossa casa, elas nem percebem esse tempo de comutação da bateria quando a rede cai e passa a bateria começar a alimentar as minhas cargas. Bom, a outra situação que eu tenho como exemplo é a situação em que eu quero utilizar painéis solares. Então, para você que mora aí numa cobertura ou para você que mora em uma casa e está interessado aí nesse sistema All-in-One, pode comprar sem medo. Esse sistema ele aguenta até 6.000 watts de painéis solares. Aqui eu representei, então, a entrada positiva do meu painel, a entrada negativa, o aterramento tem que ser feito corretamente e o uso essencial da String Box CC para a proteção ali do meu sistema. Agora, uma parte que é muito legal e é muito importante também é o gerenciamento da saída do inversor de acordo com, se eu tiver painel solar, qual que vai ser a minha prioridade ali de alimentação? Vai alimentar diretamente pelo meu painel? Eu vou querer utilizar minha bateria? Então, vou explicar um pouquinho desses modos de prioridade. O primeiro modo de prioridade que eu coloquei aqui foi o modo Sol. Nesse modo, a aplicação ideal aí é para alguém que tenha painéis solares instalados. Então, eu quero aí buscar aproveitar a minha energia solar ao máximo. Então, esse modo é o ideal. O inversor, nesse modo, ele vai priorizar ali a energia solar para alimentar as minhas cargas e quando a geração da energia solar é insuficiente, a bateria entra ali para alimentar as minhas cargas, complementando a minha energia solar. E, em último caso, só quando necessário, a rede elétrica entra como apoio. O outro modo que eu coloquei aqui é o modo UTI, que é o padrão de fábrica. Nesse modo, é ideal aí para quem não tem painéis solares no sistema. Então, o uso vai ser como um no-break residencial. Então, para você que mora em apartamento ou para quem não quer colocar energia solar no momento. Então, nesse modo, o inversor ele utiliza prioritariamente a energia da rede elétrica para alimentar as minhas cargas, então o meu ar-condicionado, a minha geladeira, e manter a minha bateria carregada. Em caso de falha da rede da concessionária, então se a minha energia cair, a alimentação ela é transferida para a bateria e assim, como eu tinha falado, com uma interrupção imperceptível. O outro modo é o modo SBU, e esse é para pessoas que têm sistemas híbridos, sistemas off-grid, onde o nosso objetivo é maximizar, assim, colocar no máximo a autonomia e reduzir o consumo da minha rede. Então, eu quero economizar ali na minha conta de luz. Nesse modo, o inversor vai utilizar primeiro a energia solar e depois ele começa a utilizar a bateria caso seja necessário. A rede elétrica ela só vai ser utilizada quando a bateria atinge o nível mínimo. Então, aqueles 20% de DOD, né, que a gente não pode exceder. E aí, isso a gente evita o uso da concessionária e economiza na conta de luz. O último modo que eu coloquei aqui, que é o modo SUB, que é locais que têm energia solar, mas que desejam ali reduzir o consumo da rede sem utilizar muita bateria. Então, eu quero aumentar a vida útil da minha bateria. Então, quando tem energia solar disponível, o inversor ele vai utilizar a energia solar em conjunto com a rede elétrica para alimentar as minhas cargas e também para carregar a minha bateria e vai preservar a minha bateria, porque eu não vou usar a minha bateria, já que ela vai ser a minha última fonte, só quando não tiver nem solar, nem a energia da rede. Então, o excedente solar aqui também pode ser direcionado para carregar a bateria nos casos que está sobrando energia solar. Bom, a última coisa que eu deixei aqui que é muito legal também, que é a recomendação de painéis solares para quem quer investir em painéis para esse equipamento. Eu deixei essa tabelinha aqui, considerando também que a conexão deve ser feita em série, porque a conexão em paralelo, nesse caso, vai exceder o limite de 22 A por MPPT, e o cálculo que eu fiz também foi baseado no VMP e respeitando o range ali do MPPT de 120 a 450 volts com a entrada máxima de 6.000 watts de painel solar. Se você quer segurança energética aí para sua residência sem complicação, esse aqui é o equipamento perfeito para você. Então não esquece, já entra no site da Minha Casa Solar que está aparecendo aqui para você. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por meio desse número aqui, que é o número do nosso Televendas. A gente tem uma equipe de vendedoras disposta a te ajudar. E não esquece, já deixa o seu like, compartilha com o amigo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.